Olá, mais uma vez nós estamos aqui para uma aula, né? Dessa vez estamos tratando de previsão de demanda, disciplina de planejamento e controle da produção 1, PCP1. E o nosso objetivo hoje é apresentar um método de previsão de demanda de longo prazo, certo? Que é o chamado método de previsão com tendência. Certo? A previsão, esse método é usado quando a previsão é de um prazo mais longo e tem uma tendência ou de crescimento ou de queda, certo? Então, o objetivo, né, da nossa aula hoje é que você consiga identificar a técnica para a previsão da tendência, que você realize, né, a previsão da demanda utilizando a técnica da equação linear para a tendência, porque aí você vai conseguir trabalhar, né, as demandas de mais longo prazo quando você identificar uma tendência. Os livros que a gente usou para preparar essa aula, foram esses, né, do Stiglitz, são os livros que a gente já vem usando, né, de administração da produção e operações, e os dois livros do Tubino, Planejamento e Controle da Produção e o Manual de Planejamento e Controle da Produção. São livros mais antigos, mas tem na biblioteca disponível e tratam bem desse assunto, né, não tem muita novidade desse assunto não. Bom, uma questão que a gente coloca para pensar, né, a respeito de uma empresa que fabrica e comercializa um produto que tem demanda crescente ao longo do tempo. Essa empresa tem um desafio de realizar a previsão de demanda para esse produto porque ele é crescente ao longo do tempo. Como é que a gente faz? Né? E por que isso é um desafio? Porque, veja, esse gráfico ele mostra, né, um perfil de demanda crescente ao longo do tempo. Aqui a gente tem mensal, né? São 30 meses, e aqui a gente tem as vendas que simbolizam a demanda, né? Então aqui a gente tem a demanda ela crescendo, embora os valores das vendas aqui, né, que é a linha preta, ela esteja variando, mas está variando dentro de uma faixa, que caracteriza uma demanda estacionária, certo? Como a gente já discutiu na aula passada. A demanda estacionária não significa que ela o comportamento dela seria uma reta, não, certo? Aí não é, além de estacionária, ela seria uma demanda, digamos assim, com um crescimento linear constante, certo? Aí essa demanda, apesar de apresentar essas variações aqui desse sobe e desce, né, ela é uma demanda estacionária, porque varia dentro de uma faixa, e ela está crescendo ao longo do tempo, tem uma tendência de crescimento. Tá? Bom, aqui tem outro gráfico de demanda, que você vê que o comportamento já é um pouco mais complicado, porque ela não varia numa faixa constante. Ó, a faixa aqui é essa, né? Aqui no começo a faixa é bem pequena, tá vendo? Aqui nessa parte azul. Aí aqui nessa segunda etapa já seria uma faixa maior, essa daqui bem maior. Essa daqui então maior ainda, né? Daqui para cá, tá? Então é uma demanda complicada de fazer o trabalho de previsão, certo? Você vê que essa linha vermelha sólida, ela é a linha de tendência. E veja a diferença entre a linha de tendência e os valores da previsão, os valores da demanda real, que é azul, certo? Essa linha pontilhada vermelha aqui é uma outra previsão de demanda, né? Que a gente não vai tratar aqui nesse momento. A gente trata depois, tá? Aqui a gente tem, embora o gráfico não esteja muito bom, mas dá para ver, né, uma demanda também muito mal comportada, com muitos picos, né, que são esses valores aqui mais altos, certo? E muitos vales, que são esses valores aqui mais baixos. Aqui ao longo dos meses são 90 meses, né, uma demanda de longuíssimo prazo. E aqui você vê a linha de tendência, que nesse caso não é linear. É uma linha de tendência parabólica, certo? O X aqui está elevado ao quadrado. Mas é para você ver, né, que essa demanda aqui também tem uma tendência de crescimento, só não é linear, né? Vamos trabalhar com tendência de crescimento linear, certo? E tem um comportamento muito difícil, né? Que faz com que os erros de previsão sejam altos. Ó. Você vê a demanda real bem aqui, o valor previsto seria na linha vermelha. Certo? Por isso que é difícil trabalhar com esse tipo de demanda. E aqui a gente tem dados reais, né, do Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil de 2010, né, a respeito de gases do efeito estufa, né, onde você vê aqui os
diversos processos que emitem gases de efeito estufa, né? Com tendência de crescimento. Ó. Essa demanda aqui ela até é um tanto quanto comportada, ó, né? Essa produção de gases do efeito estufa. Esse vermelho aqui também, ó, certo? No refino do petróleo. Aí aqui no azul, né? Esse azul mais claro, né? É de uma outra geração. E aqui no verde é no transporte, que já não tem tendência de crescimento, certo? Quando soma essas três, aí dá essa linha azul maior aqui, que reflete, né, o comportamento dessas duas, certo? Então, assim, como é que a gente trabalha com a demanda? A gente tem que encontrar a equação linear da tendência, certo? Que é aquela equação naquele outro gráfico era uma linha cheia vermelha, né? A equação linear, ela é desse formato, né? F de x igual a y igual a mais bx, onde a e b são os parâmetros dessa equação. O a, ele dá o coeficiente linear da reta, né? É o ponto onde a reta toca o eixo dos y, porque quando o x for zero, o y vai ser igual a a, então é o ponto onde ele toca o eixo dos y. E o b dá o coeficiente angular ou inclinação dessa reta, certo? Então, assim, você tem vários dados de demanda contra o tempo, né, para poder trabalhar com essa previsão. Você viu aí nos gráficos, né? Então, os dados de X geralmente são os dados do tempo, né? E os dados de Y geralmente são os dados da demanda. Aqui são o número de observações e o número de dados que você tem. Aí você calcula o B usando essa equação, que parece ser uma equação complicada, mas não é complicada, certo? Ela só tem assim essa carinha meio feia, mas é fácil de trabalhar. Depois que você calcula o B, aí você usa essa equação aqui para calcular o A, né? O Y é a previsão de demanda do período X, o A é a ordenada, a origem, né, a intercepção do eixo X, o B é o coeficiente angular, o X é o período, né, e o N é o número de períodos, tá certo? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos admitir que um produto apresentou a demanda ilustrada na tabela para as últimas 8 semanas. Então você tem aqui, ó, semana representado como X e a demanda representada como Y. Então, para cada valor da semana você tem um valor de demanda. Para cada semana você tem um valor de demanda. Então aqui na semana a gente constrói uma tabela com os dados que a equação exige. X, né, no caso do tempo, a demanda Y, certo? O somatório de X, o somatório de X, esses números aqui, ó, elevado ao quadrado, aqui é uma coluna que acumula, ó, certo? Aqui o somatório de X ao quadrado, e aqui o XY, e aqui embaixo, ó, a gente tem um somatório do XY, e aqui embaixo a gente tem um somatório de Y, certo? Então, com essa tabela aqui, a gente consegue fazer aqueles cálculos lá bem simples. Por quê? Ó? Porque está aqui o B, que é 8, que é o número de observações, certo? Aqui a gente tem o somatório, vou voltar aqui o slide, o somatório de XY, certo? Aqui a gente tem o somatório de X, que é 36, ó, certo? Vezes o somatório de Y, que é a demanda, né? É 3.380. Aqui embaixo a gente tem o N, 8, perdão, aqui vezes o somatório de x ao quadrado, que é 204, e aqui a gente tem o somatório de x elevado ao quadrado, que é ele vezes ele mesmo, né? Então dá esse resultado aqui, ó, o B é 12,73. Aí a gente joga o B aqui nessa fórmula do A, né? Multiplica pelo somatório de x, que isso aí faz parte da fórmula, né? E depois você coloca aqui o valor da demanda, somatório da demanda, somatório de y, e aí subtrai, multiplica, né? Subtrai, divide por 8, dá esse valor. Então a equação que a gente quer, né? A equação que identifica a tendência dessa demanda aí é essa daqui, ó, y igual a 421,46 mais 12,73 vezes x. Aí para que a gente quer essa equação? Como a gente tem as demandas do período 1 até o período 8, eu posso fazer a previsão do período 9 e do período 10. Como?
eu substituo aqui o x por 9, calculo. Esse é o valor da demanda prevista para a semana 9. E substituo aqui o x por 10 nessa equação e calculo. Esse aqui é o valor previsto para a semana 10. Certo? Semana 9, 536,03. Semana 10, 548,76. Então, isso aí me permite fazer essa previsão. Aí é evidente, a gente tem que usar aquele controle, trabalhar calculando os erros e a diferença dos erros, né? Para ver, eu dizia o médio absoluto, para ver se está muito elevado o erro. Certo? Bom, aí aqui a gente tem um outro exercício. Você pode fazer esse exercício, tanto esse exemplo que a gente viu agora, como esse exercício, você pode fazer no Excel, certo? E aí você programa, faz uma formulazinha com a equação da linha de tendência. Na sala de aula a gente vai ver essas duas formas de fazer a equação, né? Com o cálculo usando as fórmulas, e vamos ver que o Excel ele permite você fazer a linha de tendência de forma automática e ele já te dá a equação. Então aqui, determine a equação da linha de tendência para os dados a seguir, utilize a equação para prever os dois próximos valores da série, ou seja, o valor 10 e o valor 11. Né? Então a gente tem aqui os períodos de 1 a 9, os períodos e as demandas. Certo? Aqui não está feito no exercício, mas quando você for fazer lá no Excel, é interessante que você faça o gráfico dessa demanda aqui, ó, tá? Contra o tempo. Para a gente ver como é que se comporta esse gráfico. Você vai ver que esse gráfico, apesar de ter valores que sobem, aumentam e diminuem, ele vai ter um perfil de demanda crescente, tá certo? Bom, aí é a mesma coisa, a tabela, ó, com o período X, a demanda Y, aqui a soma da demanda, né? Aqui o somatório de X, ó, é 45, o somatório de X ao quadrado que é 285, e o somatório de XY. Aí a gente substitui nas fórmulas, encontra que o B é 1,75, o A 45,47 e essa é a equação. A gente substituiu 10 no lugar do X aqui, calcula o valor da previsão para o período 10, substituiu o valor 11 na equação, né? E encontra o valor da demanda de 64,72. Esses são os dois valores previstos para o período 10 e o período 11. Tá certo? Bom, seria isso, certo? A gente vai ter a oportunidade de trabalhar mais na sala de aula, né, com a previsão de demanda, tá certo? E aí nós vamos fazer alguns exercícios também lá na sala, tá certo? Então, espero que você tenha gostado. Você pode parar e voltar essa aula quantas vezes você quiser, tá certo? E a gente vê lá na sala de aula para tirar alguma dúvida caso exista, tá bom? Um abraço aí a todos.